Antes de mais, deixem-me agradecer à PDSI. Eu costumo sempre dizer que tenho dificuldade em aceitar organizações que convidam gente como eu. Mas não tive grandes dúvidas em aceitar o convite e o repto e dizer-vos também, nem sempre nós e os juristas, nós, os engenheiros e os juristas, concordamos. Em termos daquilo que nos transmitiu relativamente a aspectos de soberania que consideramos determinantes, parece que sim, que afinal concordamos. Aliás, quando eu não preparei esta intervenção, infelizmente pensava que ia ter tempo e fui demasiado otimista, e quando vinha para cá, vinha exatamente a pensar, bom, em que ângulo é que eu vou entrar, não é? Nesta discussão, e acabei aqui ao longo da partilha, do nosso orador anterior e pensando um pouco se podia partilhar alguma coisa de forma diferente. Atenção que há coisas que não posso partilhar porque senão tinha que vos matar, mas achei que uma forma era pensar, desconstruir este aspecto da soberania dos dados em termos de significância, ou seja, o que é que significa soberania, não é? E basicamente soberania significa a capacidade de usufruir, de proteger, não é? Mas sobretudo de controlar e de comandar. Portanto, são estes os 4 aspectos que estabelecem o exercício da soberania. E depois, o que é que significa cloud, não é? E alguém dizia que cloud são os nossos dados no computador de outrem, não é? Algures no computador de outrem. Se juntarmos estas duas coisas, não é muito difícil chegarmos à conclusão de que, de facto, se queremos exercer soberania sobre os dados, como a soberania, em última instância, podemos dizer que é a capacidade de desligarmos, ou seja, quando eu tenho a capacidade de terminar alguma coisa, de a desligar, então tenho garantidamente a capacidade de exercer soberania sobre essa coisa. Eu diria que quem tem soberania é quem tem a capacidade de desligar o botão do sítio onde temos os nossos dados. E de facto não podia concordar mais. Eu tenho, por acaso, tenho tipicamente um slide, que é uma coisa muito simples, mas que não vale a pena colocarmos ali, que eu chamo da Digital Day, o dia digital. E é um exercício que eu gosto de fazer, que é, pensem bem, desde o momento em que acordam até ao momento em que se deitam, ou melhor ainda, mesmo durante o sono, que apps é que estão a utilizar e onde é que estão os dados dessas apps. Portanto, tipicamente acordam porque têm um despertador, hoje em dia, sempre no telemóvel. A quem é que pertence o telemóvel? Onde é que estão todos os dados que essa app específica naquele telemóvel utiliza para essa função? E a seguir, bom, alguns de nós gostam de ver notícias, não é? Ou de ter até um noticiário na casa de banho, enfim, na cozinha, por aí fora. Hoje já nem tanto utilizamos a televisão, mas utilizamos seguramente serviços de streaming. E a pergunta é, que serviço é que estamos a utilizar? Depois, quando vamos para o trabalho, que aplicações é que utilizamos para nos conduzir pelo trânsito? Não é? Ou seja, se nós fizermos este caminho da Digital Day, vamos descobrir que utilizamos tipicamente 10 a 20 apps no mínimo por dia e temos que nos perguntar, ok, estes dados todos, onde estão? E a quem é que pertencem estas aplicações? Não? Estávamos a falar dos Estados Unidos, espero bem que não estejamos a falar da Google. Não? Ou da Microsoft. Mas... a AWS, enfim. Mas, de facto, a pergunta é, primeiro, onde é que estão estes dados? Não é? Segundo, onde é que se constitui a capacidade, não só para ter estes dados do ponto de vista da mera armazenagem, mas depois do processamento que sobre eles é feito, e todos nós sabemos, não sejamos naivos, porque é que o RGPD apareceu. Não foi exatamente para proteger direitos fundamentais. O RGPD aparece por uma questão fundamental que tinha a ver com o facto de entendermos que, de facto, alguém estava a explorar os nossos dados, nomeadamente do ponto de vista económico, e sobre isso tínhamos que fazer várias coisas. Uma delas foi essa, não é? Mas a outra relevante era, de facto, o aspecto económico inerente à exploração dos dados. Ora bem, quando nós pensamos nisso, começamos a pensar, então, do ponto de vista da soberania nacional, europeia, o que é que temos que fazer de facto, não é? Uma das coisas que temos que fazer é garantir que as infraestruturas que suportam a capacidade de termos esses dados do nosso lado existem, não é? E essas infraestruturas são de 3 tipos.
aquelas onde suportamos os dados, os data centers, tipicamente, a forma como transportamos os dados, isto é, as infraestruturas de comunicações, e depois os sistemas que nos permitem explorar esses dados de forma eficiente para produzir o efeito económico que nós queremos que se processe com eles. Isso estamos a falar, hoje em dia, é tudo AI, não é? Basicamente a capacidade de implementar processos de tratamento avançado de dados que retirem valor económico desses dados. E a pergunta é, ok, então como é que nós exercemos esta soberania? Pronto, criando as condições para que estas infraestruturas existam na Europa. E aqui temos vários desafios, não é? Eu, por acaso, ainda há pouco tempo dizia que me sentia quase contente porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a Meta está a fazer um investimento de 1.2 gigawatts num data center no Louisiana, como um dos grandes fatores de capacitação neste momento para endereçar o AI. Todos ouvimos falar do Stargate. Stargate tem 2.2 gigawatts previstos e acontece no Texas. Ora bem, não sei se repararam, mas a infraestrutura, falámos em Galamba Gate, nem de propósito, mas a infraestrutura que temos em Sines, que estava prevista inicialmente para 495 megawatts, neste momento foi updated para 1.2 gigawatts, ou seja, fiquei contente, porque à partida rivaliza com o investimento da Meta em Louisiana. E, recentemente, já posso falar disto, não preciso matar ninguém, porque apareceu nas notícias, portanto, então está afastada a necessidade de confidencialidade. Há um projeto, se calhar temos que nos perguntar de quem é esse projeto, não é? Mas de constituir uma infraestrutura 2.x gigawatts na Azambuja. Ou seja, 1.2 contra os 1.2 americanos na Louisiana e 2 qualquer coisa contra os 2.2 do Stargate na Azambuja. Eu digo que só em Portugal, não é? Quase que podíamos olhar para o outro lado do oceano e dizer take that. Mas é claro que estamos muito... Primeiro, para constituir esta capacidade, temos que nos perguntar que outras capacidades é que temos que ter. E não é só a questão das infraestruturas, dos data centers, das infraestruturas de telecomunicações e da implementação depois da forma de explorar, por exemplo, o AI. Temos que ter uma capacidade e uma visão estratégica para garantir que a energia que é necessária para este tipo de investimentos, e por isso é que estes data centers se medem em watts e não se medem em bits, não é? Mas para termos a garantia que temos a energia necessária para fazer isto, e não é claro, ou seja, isto são capacidades muito além daquelas que são hoje possíveis de transportar na rede de distribuição elétrica nacional. É? Temos de garantir que, por exemplo, estas coisinhas consomem água como ninguém, não é? Por exemplo, só do ponto de vista daquilo que são as necessidades previsíveis nos próximos 3 anos na União Europeia para a necessidade de construção de data centers para superar o investimento e aquilo que é a estratégia europeia dos dados, estamos a falar de 8 bilhões de metros cúbicos de água. Isto é mais do que a água potável disponível em toda a Europa. É claro que eu espero que isto, como a guerra, não é, traga investimentos interessantes. Porquê? Porque as técnicas de deschanalização da água do mar estão a avançar brutalmente por causa destes investimentos nos data centers. Ora bem, mas ao avançarem, à partida também hão de servir para produzir a água potável para as pessoas que dela necessitam. Portanto, pode ser que por aí venha também algum benefício colateral que possamos utilizar. Agora, a questão é, quando nós falamos destas capacidades e de crescer soberanos, quer do ponto de vista europeu, nomeadamente na orientação do grande objetivo do Single Digital Market, que a partir do relatório Draghi apareceu, aliás, dizíamos que estávamos na altura das decisões da Comissão Record, não é? A nova Compass, para suportar a nova estratégia digital europeia, também apareceram em 6 meses. Não é? Até podíamos dizer que, se calhar, alguém já conhecia os resultados do relatório Draghi antes dele ter, de facto, sido publicado. Mas a verdade é que, se nós, de facto, queremos exercer soberania, temos que construir os meios, nomeadamente estes que eu estava a referir, para podermos ter os dados do nosso lado e para podermos exercer sobre esses dados, quer os efeitos de usufruto, quer os efeitos de proteção que, por exemplo, a proteção dos direitos fundamentais seguramente necessitará. Portanto, isto leva-nos a uma adoção estratégica digital muito mais lata do que aquilo que temos tido a capacidade de fazer.
Ou seja, do ponto de vista das políticas públicas, temos que entender que há um conjunto de investimentos que não podem estar só suportados na adoção da oferta com base na procura. Ou seja, hoje em dia, quando falamos, por exemplo, da necessidade que temos, do ponto de vista do AI, de distribuir a geografia das redes de comunicações para suportar a necessidade edge que o AI exige, porque é verdade que o AI, para correr os grandes modelos, precisa ter grandes data centers, mas depois, para os consumir de forma eficiente, precisa estar uma distância de latência muito baixa relativamente aos sítios onde é utilizada. E nós não queremos deixar zonas brancas pela Europa fora. E também não queremos ser uma zona branca da Europa. Ora bem, isso significa que toda a infraestrutura, a geometria da infraestrutura de rede edge tem que ser substancialmente alterada. E esta necessidade estratégica de alterar esta geometria não pode ser suportada apenas em investimento privado. E porquê? Porque não há necessidade de procura, ou seja, não há procura suficiente para se justificar, do ponto de vista privado, investimento meramente privado. Estamos a falar de investimento estratégico. Investimento estratégico significa que nós temos que fazer conviver em parcerias público-privadas, vamos chamar-lhes outra coisa para não confundir o tema, mas temos que saber fazer conviver a iniciativa privada com a iniciativa pública para garantir não só a oferta baseada na procura, mas também que aquilo que é construído acaba por ter uma espécie de dual usage, não é? Isto para suportar as necessidades estratégicas de considerarmos ter no nosso território, quer em Portugal, na soberania nacional, quer a nível europeu, dentro do espaço europeu, estas capacidades, como para permitir que também os operadores económicos tenham a capacidade, então, de usufruir desses meios para gerar mais valor, porque no final nós estaríamos a falar da nacionalização deste tipo de infraestruturas. Isto obriga a uma estratégia muito mais alargada do ponto de vista da forma como a temos abordado, porque integra a componente da energia, integra a componente da capacitação, por exemplo, hídrica, do ponto de vista da criação destas infraestruturas, integra, sobretudo, a capacidade que temos de ter no nosso território a execução de tecnologias soberanas. E estou a falar, sobretudo, da AI e da tecnologia quântica, neste momento. Se nós não tivermos estas capacidades, podemos achar o que quisermos. Podemos, do ponto de vista da regulação, fazer as regulações mais, mais eficientes da Terra. Mas se não tivermos esta capacidade, não vamos ter a capacidade de exercer soberania sobre os nossos dados, como, à partida, gostaríamos dentro do quadro de valores que a Europa ainda tem. Portanto, concordamos em absoluto que temos que nos desmarcar, não só dos Estados Unidos, mas de todos aqueles que não nos permitam exercer essa capacidade de defender os nossos valores dentro daquilo que é, enfim, o nosso território de vivência, mas também temos que pensar muito bem como é que vamos suportar do ponto de vista financeiro tudo isto. Aliás, um dos grandes problemas que nós temos neste momento para a implementação desta estratégia global, ainda há pouco tempo em Estrasburgo estive a defender isto, tem a ver com o brain drain, que é, porreiro, vamos implementar AI. A AI passou a ser a panaceia para tudo. Não é? Não tenho recursos, não é? Preciso mais de 3 recursos. Monta AI, não é? Então, na administração pública, é mato. Não é? Qualquer solução passa por AI. Eu pergunto, como? Com que recursos? É porque eu não os consigo contratar. Ou seja, a própria política de contratação pública, já para não falar na alteração brutal que o CCP tem que levar, se quisermos, de facto, estar alinhados do ponto de vista do tempo e da capacidade nos próximos anos, não é? Mas a própria política de contratação, de retenção de talento e de produção de talento tem que mudar significativamente e brutalmente e muito rapidamente se queremos estar, já não digo no comboio nas carruagens do comboio da frente, se quisermos estar na última carruagem, não é? Temos que mudar muito rapidamente. Porque a verdade é esta, os nossos brains estão a ser produzidos e bem, as nossas faculdades têm uma grande capacidade de os produzir e com grande qualidade, mas rapidamente, onde é que eles vão parar? Ao centro-norte europeu, se não forem parar aos Estados Unidos ou à China. Os países periféricos da Europa estão a ficar desfalcados desta capacidade. Ora bem, como isto do ponto de vista europeu só funciona se de facto estivermos todos à mesma velocidade, ou seja, todos nós sabemos que uma cadeia quebra sempre pelo elo mais fraco. Ora bem, os elos mais fracos são a periferia neste aspecto. Não só do ponto de vista desta capacidade, como dos investimentos. A forma como os próprios investimentos estão estruturados a nível europeu
são indiciadores daquilo que nós seremos ou não capazes de fazer. No caso das infraestruturas e, por exemplo, do ponto de vista do financiamento europeu, nós vemos, por exemplo, o CEF Energy com 8 bi, não é? Vemos o CEF Transport com 25 bi e vemos o CEF Digital com 2,7 bi. Então a pergunta que eu faço é, esperem lá, então, mas o Single Digital Market e a virtualização do mercado, até porque todos sabemos que a dívida soberana está ligada fortemente à virtualização da moeda, neste momento, são a coisa mais importante, não é? Como é que se justifica este paradoxo entre aquilo que são as verbas que estão disponíveis para investirmos neste tipo de infraestruturas e as verbas dos transportes, da energia ainda se entende, mas ainda assim, nos últimos cálculos que vimos feitos, para renovar a rede energética europeia, são precisos 800 bilhões de euros. Temos lá 8. Como é que vamos fazer isto tudo se não houver, de facto, uma estratégia integradora para criarmos esta capacidade soberana, termos estas tecnologias a funcionar dentro do nosso território? De maneira que, se calhar, a mensagem final que eu deixava, e tiveram sorte porque eu ainda não bebi suficiente, aliás, portanto, o vinho foi servido já muito perto do momento, não é? Mas o que eu diria é que, de facto, se queremos verdadeiramente criar os meios de soberania para termos a posse daquilo que temos que ter a posse para gerir os nossos dados e para exercermos essa soberania, temos que pensar nisto de forma integrada, com estes aspectos todos, porque podemos, como eu disse, planear o que quisermos, mas se não tivermos estas capacidades infraestruturais, não vamos conseguir fazer. Quem é que vai conseguir fazer? Quem é que está a conseguir fazer? Os nossos, não sei se velhos, os nossos amigos, também não sei se amigos, americanos. Porque os outros, à partida, terão grandes dificuldades em intervir a esse nível dentro do nosso território. Mas nós basta olhar para quem investe mais em infraestruturas de telecomunicações para percebermos onde é que estão os dólares. Não é? Basta olhar para quem é que investe mais em infraestruturas de data center, mesmo neste momento dentro da Europa, para percebermos onde é que estão os dólares. De maneira que, claro que sim, que temos que ter amigos e no final do dia, entre amigos, nós acabamos sempre por decidir quem é que convidamos para jantar, não é? Mas é preciso termos algum cuidado, porque de repente, não é? Eles vão lá jantar, não é? E levam-nos a louça, pronto, as pratas, não é? E enfim, não sei se isso é a melhor forma de garantirmos a nossa soberania. Obrigado.